Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do e da Dev Eficiente. Hoje nós temos o segundo episódio da série sobre Solid e a gente vai falar sobre o princípio do aberto-fechado, Open Closed Principle. Então, basicamente, eu vou passar um pouco pelo texto de Bob Martin, onde ele descreve o que é, na opinião dele, o princípio do aberto-fechado, e ele cita as referências, que fizeram ele chegar naquela conclusão, naquele momento. E depois eu vou tentar falar um pouco, basicamente, dar alguns exemplos do dia a dia que eu considero que abraçam o princípio, e deixando claro que esse é um princípio mais fácil, na minha opinião, de explicar, porque ele é mais matemático ali, é mais nítido o que você deve fazer para tentar seguir aquela orientação, muito mais nítido, obviamente, do que o princípio da responsabilidade única, que é muito mais passível de interpretação. Beleza? Então vamos lá, vamos olhar um pouco aqui para a parte histórica da coisa. Ele escreveu o post dele no blog dele em 2014, foi quando ele falou do princípio do aberto e fechado, pelo menos foi a referência que eu achei dentro do site dele. De novo, como ele é um cara super reconhecido e o Solid em si, guia muito design de código mundo afora, a minha opinião é só revisitar o que ele falou, talvez deixar a minha contribuição aqui, de forma construtiva, obviamente, simplesmente isso. Beleza? Então, lá no texto oficial de Bob Martin, ele cita claramente um livro que é muito famoso de um cara que chama Bertrand Meyer, e o nome do livro é Object Oriented Software Construction, que é onde o termo, o princípio do aberto e fechado, acho que foi na primeira edição do livro, é onde o termo apareceu para o mundo, pelo menos, a primeira vez. E lá tem uma definição formal na visão de Bertrand Meyer sobre o que é o termo, e aí Bob Martin fala um pouco sobre isso no blog, e ele extrai uma parte, ele extrai uma parte da definição que para ele é a mais importante. E está escrito em tradução minha aqui, assim: você deve ser capaz de estender o comportamento do sistema sem ter que alterar, sem ter que modificar o próprio sistema, que é justamente o princípio do aberto para extensão, fechado para modificação. Então essa é a ideia, e é desse jeito que ele descreve. Em inglês ele fala, you should be able to extend the behavior of a system without having to modify that system. E aí depois ele passa por um período filosófico dentro do texto, questionando isso, como assim eu vou estender o sistema sem modificar o sistema? Como que eu posso estender alguma coisa sem modificar aquela coisa? Ele discorre um pouco sobre isso, para mim, inclusive, até muito filosófico, para ser bem sincero. E aí depois ele vem com os exemplos que são clássicos, que são os exemplos das IDEs. Realmente, as IDEs têm isso que é super clássico, que é, por exemplo, no mundo Java você tem o Eclipse da vida, hoje em dia a galera usa muito o IntelliJ, ambas as IDEs utilizam arquitetura, que é a arquitetura de plugins, onde você pode instalar um plugin com a sua IDE rodando, e aí você, pelo menos no Eclipse, o IntelliJ eu não uso, você reinicia a IDE ali, e aí o plugin tá instalado, ou seja, você adiciona um comportamento naquele programa, sem você precisar baixar uma versão nova do programa nem nada, você só reinicia de vez em quando o programa e o comportamento tá adicionado lá dentro, o que é realmente, não dá para dizer, é um jeito muito legal, é um jeito muito legal de você prover justamente essa facilidade para os usuários e para as usuárias das IDEs de poderem instalar os plugins do jeito que você quiser e que a coisa vai realmente funcionando. Tem uma coisa que ele não falou, mas eu acho que merecia uma menção honrosa, que é o WordPress. O WordPress é um software que você consegue instalar plugins on the fly ali, você está com a sua versão rodando online, você instala plugins e os plugins vão se adaptando, vão começando a fazer parte do ciclo ali do WordPress. Então você tem plugins, sei lá, anti-spam, eu sou mais velho, Mas você tem diversos plugins para edição, para escrita do texto, para você suportar, colocar padrões de código dentro do texto e por aí vai. Então acho que o WordPress também abraça o princípio do
aberto, fechado. Pouco me importa aqui, né? Eu não sei se o Eclipse é bem escrito, assim como eu não sei se o IDE, se o WordPress é bem escrito, não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas os dois abraçam o princípio do aberto, fechado, inclusive o princípio citado por Bob Martin aí no texto, né? E aí, para ambos esses casos, ele fala justamente, né, eu já falei um pouquinho antes, mas ele comenta sobre como que esse lance de uma arquitetura de plugins tende a ser algo poderoso, né? Que você pode plugar e desplugar alguma coisa meio que on the fly ali no software rodando, e ele faz uma espécie de viagem ali, né? Ele dá uma imaginada que ele traz esse questionamento, né? Então imagina se aqui a partir de agora você não precisa mais fazer o redeploy de um sistema inteiro quando você quer adicionar uma nova funcionalidade. Você só faz o deploy das partes novas do código e a parte que está rodando consegue pegar essa parte nova e se adaptar, obviamente, né, e suportar aquele funcionamento a partir daquele momento. Obviamente, esse é um nível de generalização muito grande, né? Você precisar disso no seu software, né? O seu software não pode parar de rodar para você adicionar um comportamento novo ou algo do gênero. Mas ele cita isso, né? E tenta trazer esse questionamento para a gente de como seria interessante se a gente pudesse fazer isso, né? Então, levando ao extremo, você tem lá o seu software rodando, sua aplicação web rodando, e aí você, sob demanda, troca, né? O módulo, por exemplo, você coloca um outro módulo de persistência e simplesmente aquilo continua funcionando. Quando você pensa numa aplicação web monolítica, e eu, de novo, né, quando uma aplicação web, né, que é um processo só, isso realmente é um pouco mais difícil da aplicação estar rodando e você trocar os módulos dela com as tecnologias que a gente utiliza no mercado no dia a dia, né? Eu vejo pouca gente eu nunca conheci nenhum projeto que utilizava, por exemplo, né, a arquitetura de plugins do Eclipse, que é o tal do OSGI, né? O Eclipse, a fundação, inclusive, tem uma implementação que chama Equinox, ou algo do gênero, que implementa todos os conceitos do OSGI, que é uma forma de você modularizar para suportar que tudo seja montado como se fosse um Lego e você vai colocando módulos novos sob demanda e a parada vai se adaptando, né? Por outro lado, quando você pensa em arquitetura distribuída, onde os módulos são deployados de maneira separada, então até na arquitetura de microserviços, que é muito comum hoje em dia, você tem um pouco do princípio do aberto e fechado, né? Porque você tem um serviço que chama uma interface que, através de uma interface pública que recebe determinados parâmetros, ele invoca aquela operação naquela interface pública, passando aqueles determinados parâmetros, e ele não sabe, né, como aquilo está implementado naquele momento que aí os módulos estão funcionando. Você pode estar colocando um módulo novo, um proxy, por exemplo, ali naquele endereço que está sendo chamado, e aquele proxy vai fazer algum tipo de coisa que o ponto de origem de invocação não está sabendo. Você pode trocar o módulo que faz alguma coisa e quem está chamando aquele módulo não sabe como aquilo está acontecendo. Então, a arquitetura distribuída, né, por mais que ela traga diversos desafios, ela também traz essa possibilidade de você conseguir modificar módulos do sistema sem que o módulo invocador sofra qualquer tipo de alteração, inclusive sem que você tenha que fazer o redeploy do ponto que está invocando, né? A não ser que, obviamente, você quebre a interface pública, que aí quebra qualquer coisa do princípio do aberto e fechado, né? Se a arquitetura de plugins ali que o Eclipse está utilizando tem alguma interface mas porque não se engane, sempre vai ter uma interface pública que alguém está se apoiando. Se aquela interface pública for quebrada, quebrou, acabou, ferrou, né? Se você não está preparado para aquela quebra, você não tem o que fazer. Beleza? Então, né? Eu trouxe exemplos aqui que eu acho que são mais distantes da nossa realidade, como IDEs e WordPress. Inclusive, né? Eu conheço hoje, exatamente hoje, no dia que eu estou gravando, né? Maurício Anish publicou pela Universidade de Delft um plugin que eles fizeram, por exemplo,
para o IntelliJ e você pode instalar aquele plugin hoje aqui no seu IntelliJ, por exemplo, né? Então é uma coisa realmente muito, muito, muito interessante. Por outro lado, isso não é muito o que acontece no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, né, o princípio do aberto e fechado, ele chega através de situações mais simples, que é um polimorfismo pontual, uma metaprogramação, né, uma utilização de metaprogramação, ou de algum recurso de configuração que possibilite um outro ponto do código se adaptar de maneira, né, de maneira a não precisar ser modificado para sofrer aquela adaptação. Eu vou trazer só alguns exemplos aqui que eu acho que são pertinentes para tentar exemplificar, né, algumas das situações que o princípio do aberto e fechado, na minha opinião, são aplicáveis. Então eu vou trocar aqui para ir aqui para a IDE. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma classe que já apareceu aqui em outros vídeos, que é apagadores ordenados pelo menor custo. E essa classe tem um método que chama filtra, que tem que filtrar esses pagadores, né, pelo custo e por aí vai. Mas quais são os pagadores? Ela só sabe que existe um conjunto de pagadores. Pode mudar esse conjunto de pagadores, você pode acrescentar novos pagadores e essa classe aqui continua funcionando, né, tranquilamente. Ou seja, você pode colocar novos comportamentos no sistema sem você modificar o código anterior que fazia uso daquele comportamento. Aqui, né, polimorfismo clássico, beleza? O polimorfismo, em geral, é a maneira mais simples de você acomodar dentro do seu sistema, né, o princípio do aberto e fechado. Lembrando que o princípio do aberto e fechado, ele fala muito com o princípio da engenharia de software, né, muito mais princípio básico de engenharia de software, que é muito mais antigo do que o texto de Bob Martin, porque obviamente ele se inspira em algo que é muito mais antigo que ele, que é o livro de Bertrand Meyer. E quando você pensa em generalização, é isso, né? Como eu posso generalizar, né? Fazer um software, fazer meu software de algum jeito que eu já antecipe, né? Já preveja que eu vou precisar ter novos comportamentos e o meu pedaço de código que eu estou fazendo agora tem que ser capaz de ser executado com esses novos comportamentos adicionados. Então, o polimorfismo é o caminho, né, natural para isso. E quando eu falo de polimorfismo, a gente está falando de bind dinâmico aqui, né? Na hora que o programa vai executar, vão ter vários objetos que respondem para esse método aceita, que está aqui, né, nessa interface aí, processador pagamento. Um outro jeito, né, da gente estender o comportamento, eu peguei aqui um outro caso, peguei aqui um caso do Spring especificamente, né? Tem lá uma interface repository, você pode herdar essa interface e eu posso adicionar os métodos que eu quiser aqui. Ó. Se você vê nessa interface repository, inclusive é uma interface de marcação, né? É uma interface que nem tem método aqui nesse momento. Eu poderia ter herdado, por exemplo, sei lá, de CRUD repository. Essa aqui já tem diversos métodos. E aí eu posso adicionar novos métodos aqui nessa interface. E o Spring Data JPA, por exemplo, é capaz de se adaptar a essa interface que eu criei e criar classes em tempo de execução que funcionam corretamente. Mas ele não sabe quais métodos que eu vou meter aqui nessa interface. Basta que eu siga, né, um contrato pré-criado do Spring Data JPA, né, das convenções que eu preciso utilizar. E ele tem aqui um misto, né? Eu posso fazer desse jeito, ou eu posso criar, né, um código qualquer aqui, né, usuário, blá, 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 aqui. E isso daqui eu uso um pouco de... Aqui, né, eu uso uma annotation, que é uma configuração através de código que é suportada no mundo Java. E aí o Spring, através de reflection, muito mais, ainda um pouco mais de reflection do que ele já faria, né, para gerar reflection e geração de bytecode dinâmico aqui, para ele conseguir gerar as implementações. Ele vai ler essa annotation query. Dentro dessa annotation query vai ter aqui, né, sei lá, um código, uma JPQL qualquer, e ele consegue se adaptar a isso, né? Então, eu crio novos comportamentos em função de uma interface mãe que o Spring me provê, e ele se adapta tranquilamente para isso. Um outro exemplo legal
é quando a gente pensa aqui, né, ainda no mundo Java, enfim, né, a linguagem que eu me considero proficiente, as tecnologias que tem ali, eu considero que eu domino mais. Quando a gente pensa no uso do Hibernate, o Hibernate te permite, né, muito inspirado lá no pattern do template method e tal, que é, eu preciso dar um jeito do código da pessoa criar um código que pode ser executado antes ou depois de uma atualização, antes ou depois de uma inserção. E aí ele poderia me obrigar, com certeza ele poderia me obrigar, né, a implementar aqui uma interface, sei lá, implementes aqui, né, JPA trigger, sei lá o nome que seria, né? E aqui nessa trigger eu teria vários métodos default lá nessa implementação, pré-update, post-update, pré-insert, post-insert, ou algo do gênero, e eu implementaria os quais eu quisesse. Mas eles preferiram ser um pouco menos intrusivos e fizeram via annotation. Então, lá no Hibernate tem um código via reflection que olha para o objeto que está sendo atualizado, percorre o código, percorre, né, os métodos para verificar se tem um método anotado com pré-update. Se tiver esse método, ele executa esse método e continua fazendo o código dele, né? De novo, princípio do aberto e fechado, né? O código do Hibernate está fechado para modificação, mas está aberto para ser estendido naquele ponto determinado que eles implementaram. Então, eu acho que principalmente aí através do uso do polimorfismo é que o princípio do aberto e fechado se mostra nos nossos códigos no dia a dia. Tranquilo? Eu quero fazer aqui uma menção mega honrosa, né? Tem uma apostila aberta da Kaelon, escrita por Alexandre Aquiles, onde é só sobre design de código, fala muito de Solid. Eu considero aquela apostila um hino. Eu vou deixar o link para ela aqui na descrição do vídeo, e eu recomendo fortemente que você leia ela toda, porque realmente eu acho que é um conteúdo meio mitológico aí, né, aberto, mega estruturado, que você pode consumir quando você quiser. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar sobre o princípio do aberto e fechado, né, do open close. Aí, eu acho que é um princípio mais fácil, na minha opinião, de entender, muito, muito facilmente aplicável quando é necessário dentro do negócio, né? Eu já gravei um outro vídeo aqui comentando que generalização, né, por mais que seja um princípio de engenharia de software, ela é um requisito de negócio. Até onde você vai generalizar depende da visão que você tem do negócio naquele momento, né, para você fazer código proporcional àquilo. Mas com certeza é um princípio muito mais tranquilo de ser aplicado e discutido do que o princípio da responsabilidade única, que tem mega margem de interpretação. Beleza? Era isso, muito obrigado por você ter visto. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixe aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder. Deixe de maneira educada, obviamente. Lembra de se proteger do coronavírus, beleza? Protege você, protege sua comunidade, que a gente vai passar por isso juntos. E é isso. Muito obrigado. Tchau.